Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, te louvamos, te agradecemos, porque mais uma vez o teu filho está formado nessa tribuna para ser o teu instrumento, Pai, para abençoar o teu povo aqui na terra, para abençoar a tua Igreja Catedral da Família. Deus, que recai sobre ele toda a unção, toda a graça e tudo, Senhor amado, que o Senhor tem para nós. Use, ó Pai, com toda a unção e graça. Nós já te louvamos, nós já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ir lá. Eu acho que vocês podem tomar assento, por gentileza. Eu quero, nesta ocasião, cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o 18. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Podem tomar assento, por favor. Pode assentar-se. Paulo está escrevendo esta carta aos Filipenses da prisão. Nós achamos que a alegria, ela só existe em lugares e ocasiões agradáveis, pois temos uma visão muito estreita sobre a alegria. Mas essa não é a situação de Paulo aqui. Nós vamos observar algumas dificuldades pelas quais o apóstolo Paulo passou e como ele foi capaz de vencer essas circunstâncias e com alegria. Como já sabemos, o apóstolo Paulo está numa prisão em Roma, acusado de crimes que não cometeu. Houve uma época em que os apóstolos eram presos por serem fiéis a Deus, diferente do que acontece hoje. Então vocês perceberam isso. Houve uma época em que os apóstolos eram presos por serem fiéis a Deus. E ele está lá isolado, de amigos, de familiares, e muitos parecem tê-lo abandonado. E deve ter sido um tempo de solidão, um tempo muito difícil para ele. Paulo já não podia mais fazer o que ele tanto gostava. Por 2 anos, já não ia mais à sinagoga para pregar e ensinar os irmãos. Paulo havia perdido qualquer sentido de liberdade pessoal. E ele estava acorrentado a um soldado romano por uma corrente curta o tempo todo. Não tinha qualquer privacidade. Até as atividades mais íntimas eram verificadas pelo guarda. Cada palavra era ouvida pelo guarda, algo de fato perverso. O guarda era trocado de 4 em 4 horas. Isso deu oportunidade a Paulo de falar o Evangelho a 6 pessoas por dia. Então ele falava, aí trocava o guarda, vinha outro. Aí ele falava de novo. Então ele foi falando do Evangelho a todas essas pessoas. Mas ele estava numa situação extremamente desconfortável. Quero ir ao banheiro, vamos ao banheiro, vamos acorrentado. Preciso tomar banho, vamos tomar banho. Paulo tomando banho acorrentado, um marmanjo do lado dele, ele tomando banho. Quero dormir, tem alguém do lado dele. Era uma situação extremamente desconfortável. Paulo passou por muitas lutas em sua vida de pregador do Evangelho. Nós vamos ler o que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Olha o que ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o 29. São ministros de Cristo? Falo fora de mim, eu ainda mais.
Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, cansaço, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrace. Quanto perigo. Eu pergunto, que perigo você enfrentou para vir à igreja hoje à noite? Por acaso você ficou lá na sala da sua casa? Vai ser difícil, vamos orar, porque chegar na igreja hoje pode ser uma coisa muito complicada. Eu não sei o que pode acontecer conosco no caminho. Ninguém teve essa sensação. Ninguém precisou se preocupar com isso. Viemos numa boa. E a maioria, se não todos, vieram no ar-condicionado. Não estou falando isso para colocar a culpa em você. Glória a Deus. É aquilo. Se for para desfrutar, vamos desfrutar. E na hora que não der para desfrutar, glória a Jesus do mesmo jeito. Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Então Paulo, ele mostra isso. A sua vida de pregador foi uma vida difícil. E depois de tudo isso, a gente questiona como Paulo permaneceu ainda alegre e animado. Paulo é também um bom exemplo de que as coisas nem sempre são suaves para um servo de Deus. Situações difíceis podem acontecer com aqueles que vivem fielmente ao Senhor. Por exemplo, em João capítulo 11, chega um recado para Jesus: Lázaro, a quem tu amas, está doente. Lázaro, a quem você ama, está doente. É possível ser amado por Jesus e ficar doente. Porque existe o ensino aí hoje, de que uma vez salvo, você não fica mais doente. Eu não aceito isso, eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito essa enfermidade. E tudo isso não é bíblico. Timóteo teve enfermidade do estômago. Eliseu morreu da enfermidade que ele tinha. Então nós precisamos tomar cuidado com muita coisa que não tem base bíblica hoje. Está sendo espalhada por aí. Eu creio no poder de Deus, eu não sou um homem incrédulo. Eu creio, eu sou pentecostal, eu oro pelos enfermos, eu creio tanto no poder de Deus, que muitas vezes eu já fiz isso. Eu fui no velório e cheguei perto do defunto e falei baixinho: levanta em nome de Jesus, um dia ainda vai dar certo. Um dia ainda vai dar certo. Eu oro pelos enfermos. Às vezes eu oro por uma pessoa, ela é curada na hora. Às vezes eu oro por uma pessoa, ela piora. E às vezes eu oro, ela morre. Por quê? Orar pelos enfermos é como pregar o evangelho. Às vezes eu prego o evangelho para a pessoa e ela aceita. E às vezes eu prego e ela rejeita. Mas o fato dela rejeitar não quer dizer que eu vá parar de pregar. Porque Cristo não me enviou para salvar. É Ele quem salva. Eu prego. E o resultado da pregação está nas mãos de Deus. É Ele quem faz. Então, muito cuidado. Eu sei, tem pessoas que Deus cura na hora. Tem pessoas que Deus cura depois de um período de tempo, talvez para ensinar alguma coisa para o paciente e para aqueles que o cercam. E tem pessoas que Deus só vai curar no momento em que lhe trouxer maior glória. E tem pessoas que Deus nunca vai curar, e não me pergunte por quê, Ele nunca me contou. Você consegue entender Atos capítulo 12? Tiago está preso e Pedro também está preso no capítulo 12. E aí Tiago é morto pela espada de Herodes. E o Pedro, que tratamento diferente. Um anjo vai lá, abre a porta da prisão: vamos lá, Pedrão. E o Pedro sai. Que honra para Pedro. Por que Jesus fez isso? Por que não mandou o anjo para Tiago também? Por que para Pedro? Eu, se eu fosse Jesus, até teria feito o contrário. Eu ia tirar o Tiago e deixar o Pedro lá, porque o Pedro vivia aprontando. Mas é Pedro quem sai, né? É Pedro que sai. É soberania de Deus. Nós não sabemos, Deus tem o poder de decidir. É Ele quem decide, é Ele quem sabe. É Ele quem sabe o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. É Ele quem sabe do nosso futuro. E Ele tem tudo preparado para nós. E por pior que seja a situação, nós sabemos o que nos espera lá na frente. Nós sabemos disso, temos certeza disso. Quando eu estava com 19 anos de idade e sendo evangelizado, um dia numa das ruas em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a ficha caiu para mim e a palavra veio muito forte na minha mente: Paulo, a vida vai passar muito depressa
e você precisa da vida eterna. Eu estava com 19 anos de idade, olha quanto tempo já se passou. Mas eu nunca perdi de vista a vida eterna, os tesouros eternos. É tudo que eu quero, é tudo que eu quero. Vivo em função disso, penso nisso, sonho com isso, leio a Bíblia por causa disso, prego isso, vou morrer falando isso. Nunca vou deixar de falar de Cristo. É o meu maior amor. Não existe coisa mais importante na nossa vida do que Jesus de Nazaré. Não existe nada mais importante. E tem outra, irmãos. Vai chegar um dia em que, tem uma enfermidade que não há oração que dê jeito, nada vai resolver. É verdade, tem uma enfermidade que não vai ter jeito. Qual, pastor? A última, é aquela que vai te levar, senão você não vai nunca, e um dia você vai ter que ir. E tem outra, vai chegar um dia em que Deus vai curar a todos. Quando vai ser isso? Na ressurreição. Quando nós ouvirmos a voz do Filho do Homem, volvei, Filho dos homens, os sepulcros se abrirem, ninguém vai ressuscitar careca, ninguém vai ressuscitar cego, banguelo, aleijado, ninguém vai ressuscitar feio. Nós seremos parecidos com o Senhor, porque como Ele é, nós seremos, diz a palavra de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Isso nos ensina também a não concluir que alguém está agradando a Deus só porque tudo vai bem na sua vida. Irmãos, nós não podemos usar esse critério. Tem pessoas que são relaxadas na vida espiritual e tudo dá certo na vida delas. Tudo dá certo. Um relaxado ganha bem, tem dinheiro, tem carro, tem saúde, não fica doente, os filhos tudo bem, tudo estudando. Chega as férias, vão para Orlando, vão para a Europa, tudo dá certo. E tem aquele irmãozinho fiel, jejua, dá tudo errado. Nós não sabemos. Isso acontece, a Bíblia está cheia de exemplos disso. Tem pessoas que vão para o céu, irmão, de carruagem. Chega lá na porta do céu, desce a carruagem e entra. E tem aqueles que vão para o céu debaixo de paulada. É verdade. O Estevão, primeiro mártir da igreja, quando chegou lá, se alguém perguntasse para ele, Estevão, já chegou? Já cheguei. O que aconteceu? Pedrada para tudo quanto é lado. Mas ele parte para a eternidade como um homem fiel a Cristo, primeiro mártir da igreja. A coroa de mártir lhe está reservada. João Batista, você já chegou? O que aconteceu? Perdi a cabeça. Perdeu, João? Por quê? O que você aprontou, João? Porque eu fui fiel, eu não mudei a minha pregação, eu condenei o erro, eu fiz o que o Espírito de Deus me mandou fazer, o que o meu Deus mandou fazer. Aleluia. A igreja evangélica está precisando de uma geração de crentes, de pastores, que não se vendam, que não se contaminem, que voltem para a palavra, para a simplicidade da vida espiritual, para a vida de oração, para a vida ética. É muito problema, é muita confusão hoje, é muita coisa ruim que acontece, e o Espírito Santo está conclamando. Se você deseja servir a Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, já entra com isso no coração. Não queira entrar para ser presidente de convenção, e eu quero ser o maior, eu quero ser o menor. Não, você não pode ter essa mentalidade. Isso é de Lúcifer. Eu vou assentar no trono. Venha para servir, venha para lavar os pés dos irmãos, venha para agradar a Deus. Aleluia, glória a Deus. A maior posição que existe na face da terra não é na Casa Branca, não é no Planalto, não é ser presidente de convenção de igreja nenhuma. A maior posição que existe é lá nos pés de Jesus. Quando você se entrega, a lágrima corre e o Espírito Santo fala no seu coração: tu és meu, eu te remi, tu és meu. Aleluia, glória a Deus. Me lembro quando eu estava terminando meu primeiro mestrado na América do Norte, estava no último semestre. Um dia entrei na sala de oração sozinho. Jesus, o que eu vou fazer? Estou terminando o curso, para onde eu vou, com quem que eu vou, aonde que eu vou, com quem que eu vou, como é que vai ser? E o Senhor, calma, você está agitado por quê? Agitado porque se eu não te usar, o prejuízo é só meu, você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. E tem outra,
A maior obra que eu tinha para fazer na sua vida, eu já fiz. Tem nada maior. Foi o dia em que nós dois nos encontramos. Essa foi a maior obra. E é lamentável que hoje você vai ver pastores e igrejas achando que eles têm que estar na mídia, têm que estar na televisão. Irmão, se eu puder ir para a televisão, eu vou. Eu vou para pregar o evangelho. Mas dizer que eu sinto necessidade, que eu tenho que aparecer, que o meu nome tem que estar no Mensageiro da Paz, que o meu nome tem que estar... Não, eu não preciso disso. Eu não, graças a Deus. Mas se Deus me abrir a porta da televisão, eu vou, porque a nação precisa ouvir o evangelho. Seria a única razão para isso. Não quero ir lá para ficar vendendo produto, não. Não quero ir lá para vender isso, vender aquilo. Não quero ir lá para ficar levantando dinheiro. Quero ir, se for para ir, eu quero ir para pregar o evangelho, para mostrar Jesus. Então, eu acho muito complicado quando o pessoal hoje, eu quero pregar em estádio, eu quero pregar ali, o meu ministério é o maior de todos, o maior trabalho evangelístico do mundo. Sabe, nunca queira tirar, extrair gratificação ou coisa, alegria, né? Realização interior do ministério. O ministério não sacia, porque o ministério vai passar. Não há nenhuma garantia de que eu estarei pregando no domingo que vem. Pode acontecer alguma coisa com a minha voz, com as minhas cordas vocais. O ministério nunca vai nos saciar totalmente. E outra, vai chegar um dia em que o ministério passa, e passa para todos. Qual é a fonte da nossa realização? É Jesus. Essa não passa nunca. Depois que o ministério se for, depois que a multidão se for, depois que você não falar mais, é Jesus que fica com a gente até o fim. É isso que tem que acontecer. É isso. Então, Paulo, nós vemos aqui, é importante não concluir também que só porque existem cadeias na sua vida, Deus abandonou você. Não é isso. Sua cadeia pode ser uma doença devastadora, uma pressão financeira, conflitos emocionais, problemas de relacionamentos, ou sentindo-se debaixo de um peso. Bem, pessoas fiéis são muitas vezes chamadas a suportar as cadeias da vida. Então o fato de você passar por uma luta não quer dizer que Deus te abandonou. Sabe, eu tenho dificuldade com certos conceitos sobre Deus no nosso meio. No mundo pentecostal eu cresci com isso. Até as profecias. Eis que eu vou te ferir. Eis que eu vou te pôr numa cama. Eu falo, mas isso não é a voz do meu Deus. Não é possível. Sabe, eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. E quando eles cresceram, eles eram pequenininhos, eu morei a maior parte da minha vida num apartamento muito pequeno. Graças a Deus estou no melhor hoje, maior. Mas a minha estante de livro ficava na sala. E a minha filha ia lá na estante de livro. E pegava livros que eu trouxe com muita dificuldade dos Estados Unidos. Pegava os livros e ela fazia as anotações dela. Aí, depois o meu filho, a mesma coisa. Eu nunca cheguei em casa, fiquei irado, fiquei, com raiva fiquei, mas eu nunca falei, eis que eu vou te ferir, eis que eu vou arrancar essa mão, eis que eu vou cortar esses dedos. Nunca, nunca. Por quê? Porque os meus filhos valem mais do que todas as bibliotecas do mundo. Não tem valor, não tem preço, vale mais. Sabe, eu creio que o Deus da Bíblia nunca está contra nós, Ele está sempre a nosso favor, sempre a nosso favor. Mesmo se eu pecar, se você pecar, Ele vai ficar triste, e se você pecar, você vai ficar mais triste ainda, porque o crente não foi feito para pecar. Você já viu o crente que peca com alegria? Irmãos, pequei, glória a Deus, finalmente, foi difícil, demorou muito e tudo, não foi fácil não, mas eu consegui, estou muito feliz que eu pequei. Crente, quando peca, ele sofre. O ímpio não, o ímpio é diferente. Você vai lá no boteco, o ímpio está contando. Você acha, cara, que eu ia perder? Não sou bobo? E aquilo, aquele negócio todo. Mas o crente, se ele pecar, o semblante cai. Porque nós não fomos feitos para isso. Nós só somos felizes quando nós estamos na vontade de Deus. Este é o lugar para nós sermos felizes. Eu me lembro lá atrás, coisa de 30 anos, cantávamos um corinho. Fazendo tudo para Jesus gostar de mim, fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Que heresia!
Nunca mais eu cantei esse corinho, não quero saber dessa abominação. Aonde se viu um crente dizendo, eu estou fazendo tudo para Jesus gostar de mim? Se Jesus te amou, quando você ainda era inimigo da cruz de Cristo, alienado, separado, desviado desde o ventre, você estava no reino das trevas, e Cristo te amou, e te tirou do reino das trevas, e transportou você para o reino da luz, do seu Filho amado. Glória a Deus. A linguagem de Colossenses capítulo 1 ainda diz assim, que Ele nos arrancou do reino das trevas e nos transferiu para o reino da luz do seu Filho amado. Nós fomos arrancados, nós nem queríamos sair de lá não. Você acha que eu queria ser crente? 5 anos de convento, aprendi a ter raiva de crentes. Quando os crentes chegaram na casa dos meus pais para evangelizá-los, eu brigava com a minha mãe, não vai dar café para os inimigos da Virgem Maria, né? Não vai dar café para isso. E depois eu me convertendo, é porque Ele nos arrancou do reino das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Não foi porque você quis, não foi porque você decidiu, não foi porque você é inteligente, né? Eu vou aceitar. Não, não foi isso. Você e eu estávamos cegos. Foi a graça de Deus, foi o poder do Espírito. Ele iluminou o nosso coração, abriu os olhos do nosso entendimento, e aqui estamos na presença daquele que vive para sempre, com base na sua palavra. Que bênção, glória a Deus. E aí, eu quero dizer para vocês, eu quero citar mais um texto, porque em Hebreus capítulo 11, e aí é o último que eu vou citar hoje, em Hebreus 11, eu gosto muito desse texto. O capítulo 11 de Hebreus é a galeria dos heróis da fé. E este é um texto muito usado pelos pregadores da confissão positiva. Então, vamos lá, irmão, vamos lá. A fé é o fundo e fundamento. Eles começam. Fé, fé. E aí no versículo 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo, irmão? Sem fé é impossível. Tá. E aí eles vão falando. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Abraão e a Sara e tudo. E aí vão falando. E quando chega, vamos pegar lá no versículo 32. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Está vendo, irmãos? Olha aí, olha a turma aí que tem fé. É assim que você tem que ser. Eles falam isso. Mas vamos continuar. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Está vendo, irmãs? Termina aí o capítulo 11 de Hebreus para os pregadores da prosperidade, porque se continuar lendo estraga tudo. Eles não continuam, mas o Espírito Santo continua. O que se segue é do Espírito de Deus também. E agora nós vamos ler. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escarnos e açoites e até cadeias e prisões. Esses aí não tinham fé, né? Certo. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Você já passou por isso? Eu nunca passei. O governo me mandou matar. O governo vai matar minha família. Eu tenho que sair de madrugada. 3 horas da manhã temos que fugir de Goiânia. Temos que ir para o mato. Vamos ver se a gente chega no Amazonas, lá dá para esconder. Nós nunca passamos por isso. Essa turma passava. Era isso que estava acontecendo. Então, em Hebreus capítulo 11, fala de 2 grupos de crentes. O primeiro arrasou pela fé. O segundo foi arrasado pela fé. Mas tudo está envolvido na fé. Observe a expressão que aparece no versículo 38. Dos quais o mundo não era digno. Essa expressão se refere ao segundo grupo, e não ao primeiro. Porque é preciso ter muito mais fé para sofrer por Jesus do que para andar de BMW, pode ter certeza. É preciso muito mais fé para sofrer por Jesus. Quando você lê a história dos reformadores ingleses, Latimer e seus amigos, a história conta que um deles, um dia foi condenado à fogueira.
E quando ele estava caminhando pelas ruas de Londres, levado pelos soldados para a execução, e o povo ali, né, as ruas enchiam para ver quem que ia morrer, e era uma morte, era uma execução pública. Ele viu a esposa lá na calçada, com aquela escadinha de filhos, e ele pediu para ir lá e abraçar a esposa e os filhos antes de morrer, e não lhe foi permitido. Ele só pôde levantar a mão e dizer para a mulher e os filhos: fiquem firmes, eu espero vocês no céu. Que coisa. Um outro, na véspera da execução, virou-se para o carrasco e disse: amanhã você vai colocar fogo no meu corpo. Se eu tremer lá na hora amanhã, tudo que eu te falei é mentira, não precisa acreditar no evangelho que eu te preguei. Que firmeza, que postura que tem desaparecido da vida de muitos crentes. É uma vergonha hoje, crente que deixa de vir na igreja, porque o pastor não me cumprimentou, ele não me chamou para cantar, não me chamou para isso, para aquilo. Vai te converter, porque o dia que você conhecer a Cristo, você não vai mais querer essas coisas, é Jesus e nada mais, não importa o que venha, é só com Jesus. Paulo, nós vamos ver aqui, veja o que Paulo diz em Filipenses 1, versículo de 12 a 14, quero que saiba, irmãos, recapitulando, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a guarda pretoriana, a toda a guarda do palácio e a todos os demais, que estou na prisão por causa de Cristo. Eu não cometi crime algum, foi por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, quer dizer, com mais ousadia. Os irmãos estão motivados. Paulo poderia ter murmurado, ter ficado amargo e desanimado. Onde se viu? Eu nesse sofrimento, foi para isso que o Senhor me chamou? Eu estava tudo bem comigo no caminho de Damasco, o Senhor foi lá só para estragar a minha vida, olha aí onde eu estou agora. Não, Paulo não tem murmúrio assim. Cadê os irmãos? Cadê os apóstolos? Cadê os discípulos? Paulo não murmura. Ao contrário, ele declara que as circunstâncias adversas foram usadas por Deus. Ele fala de 2 resultados positivos de tais situações. Primeiro, a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Gente, como Deus é irônico. Roma, poderosa, maior poder bélico do mundo. E lá dentro do palácio do imperador tinha uma congregação. É isso que eu acho incrível. Como Deus é irônico. Não conseguiram. As perseguições vieram depois, mas a igreja, ninguém tocou nela. Deus é irônico. Fez isso com Moisés lá no Egito. Fez com que a princesa adotasse Moisés. Fez com que a própria mãe de Moisés o levasse para casa. Depois devolvesse para o palácio. E disseram: cuida bem dele. Comida boa, roupa boa, boa educação, porque daqui a 80 anos ele vem para acabar com vocês. Cuida bem. Estava implícito, não estava explícito, mas estava implícito nisso. Como Deus é poderoso. O currículo de Deus é fantástico. Ele nunca ganhou uma luta por pontos, ganhou todas por nocaute. Nabucodonosor foi um, e muitos outros, e Belsazar, e os Herodes, e a coisa não parou. A coisa não parou. Então, agora eu vejo a ironia de Deus, que lá dentro do palácio de César tem uma igreja. O pretório era a residência oficial do imperador romano. A guarda pretoriana era a guarda imperial de Roma. Ela tinha sido instituída por Augusto e era formada de 10.000 homens. Augusto a mantinha espalhada em Roma e nas cidades vizinhas. Tibério a manteve em Roma, numa fortaleza fortemente edificada. Depois Vitélio aumentou o número dela para 16.000 homens. A princípio, os soldados da guarda pretoriana serviam por 12 anos, depois passou para 16 anos. E quando completavam o tempo de serviço, recebiam uma pensão vitalícia, recebia aposentadoria. Mais tarde, a guarda passou a funcionar como guarda-costas do imperador. E chegou um tempo em que a guarda tornou-se um problema, porque os seus homens ficaram concentrados em Roma e passavam a fazer o imperador, a escolher o imperador. Quando Paulo chegou a Roma, ele foi entregue ao chefe da guarda pretoriana. E agora? Estou frito, acabou, olha onde eu vim parar. E Paulo olhou e disse: é aqui mesmo que a coisa vai acontecer.
É aqui mesmo, é aqui mesmo. Paulo estava preso a um desses homens, com uma corrente curta, preso ao seu pulso. De 4 em 4 horas, o guarda era trocado. E alguns dos guardas eram rudes, outros mais amigos. Paulo percebeu que os soldados estavam também presos nele. Não sou só eu que estou preso nele, eles também estão presos em mim. Então eles vão ter que me aguentar. Eles vão ter que me aguentar. E aí você já conhece Jesus? Vamos falar de Cristo? Vamos falar do crucificado? Esta era a pregação de Paulo, e ele foi ganhando irmãos para Jesus. Interessante que quando ele manda a carta para a cidade de Filipos, alguém da guarda pretoriana facilita a passagem da carta para que ela chegue lá. Tudo isso, olha, Deus, é Deus na fita, gente, não adianta, é Deus na fita. Tá? Paulo passou a ter um auditório cativo, 6 por dia, e o seu trabalho foi efetivo. Ele diz, toda a guarda ouviu o evangelho, né? E quando ele manda saudações, lá em Filipenses 4:22, ele diz, todos os santos lhes enviam saudações, principalmente os que estão no palácio de César. Então a turma chegava para trabalhar, é o imperador, é isso, aquilo, eu não sei como é que eles se cumprimentavam, mas digamos no estilo assembleano, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, tudo bem, Pai do Senhor por cá e por lá, a coisa está feia, vamos vigiar, está surgindo aí alguma coisa, vamos orar para Deus da vitória, e Paulo, vamos continuar orando por ele, é mais um que ele ganhou, está chegando mais um irmão, como é que foi? O irmão Paulo falou comigo de Jesus, eu aceitei a Cristo, e era uma coisa maravilhosa. Irmão, que Deus use você e a mim, nesse afã também, de trazer almas a Cristo. Existe uma coisa melhor do que entrar no céu sozinho, é levar alguém com você, é melhor do que chegar lá sozinho. E para terminar, segundo, a prisão de Paulo e a sua atitude serviram de estímulos para outro. E aqui aprendemos algumas coisas. Primeiro, que não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar a nossa reação a elas. Se alguém na igreja te dá uma patada, não tem como você evitar. Toda a igreja tem nó cego. Toda a igreja tem nó cego. E aqui também tem, porque lá na minha tem. E Deus já coloca os nó cegos na igreja para nos provar, para nos ensinar, para a gente ter paciência e para a gente exercitar o fruto do Espírito. E aí quando você diz assim, eu vou sair daqui, não quero mais saber da Catedral da Família, eu vou para uma outra igreja, porque aqui tem uma pessoa que eu não vou com a cara dela, não aguento ouvir, não aguento olhar na cara dela. Aí você vai. Quando você chega lá, Deus já preparou alguém pior te esperando, não adianta, porque Deus está trabalhando em você, e aonde você for Ele vai trabalhar. E por que Ele faz isso? Porque Ele ama você, Ele quer que você cresça, e Ele cresça na paciência, na humildade. Deus quer isso na sua vida, por isso Ele permite isso. Não tem pessoas na igreja que dão trabalho, mas de alguma forma elas podem também nos ajudar a desenvolver o fruto do Espírito. Então a nossa reação às adversidades, de nos sentirmos miseráveis e questionar. Muita gente pergunta, por que eu? A pergunta deve ser, para quê? Para que Deus está fazendo isso? Qual é a intenção de Deus nessa situação? Segundo, precisamos aproveitar as oportunidades, quaisquer que sejam. Aproveite, a oportunidade vai passar. E aí nós vamos ver, Paulo nos ensina também, alegria ao tratar com pessoas difíceis. Paulo estava sendo atacado por outros cristãos, e na linguagem militar isso se chama fogo amigo. É o que vemos em Colossenses 1, versículo de 15 a 18. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de alguma forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. A situação de muitas igrejas hoje, de muitos líderes evangélicos, repete a problemática relatada por Paulo no texto citado acima. E mesmo que as pessoas desapontem você, Deus nunca vai fazer isso, Deus nunca vai te desapontar. Amém, irmãos? Temos que manter nossos olhos no eterno. Irmãos, eu não sei se você já ouviu essa ilustração, essa história. Eu ouvi pela primeira vez quando morava na América do Norte. Que houve uma época, quando o presidente Eisenhower era o líder da nação, ele fez uma visita à África, de uma semana. E na volta, depois de uma semana, ele voltando da África, no navio, o navio ancorou no porto de Nova York. E lá estava uma preparação, uma grande recepção para Eisenhower. Desculpe, não é Eisenhower, Roosevelt, o presidente Roosevelt.
E lá estava uma preparação para o presidente, uma recepção do presidente Roosevelt. Havia uma orquestra para tocar. O vice-presidente do país estava lá com os senadores, deputados, autoridades da nação para recebê-lo. Um tapete vermelho, fogos de artifício, quando Roosevelt descesse do navio. E foi exatamente isso que aconteceu. O navio atracou, depois que chegou o momento de desembarcar, o presidente saindo, e aí a orquestra começou a tocar. E o vice-presidente chegou, e os políticos, bem-vindo ao lar, senhor presidente. Bem-vindo ao lar, senhor presidente. Bem-vindo ao lar. E fogos de artifício. Naquele momento, um missionário, que estava voltando pela primeira vez à América do Norte, dos seus 75 anos, ele começou a chorar na popa do navio e a falar com Jesus: Jesus, faz mais de 50 anos que eu deixei o meu país e fui à África pregar o Evangelho, e hoje estou voltando, e não tem ninguém para me receber aqui na chegada. Olha o presidente, Jesus, só porque ele passou uma semana na África, quanta festa para esse homem, e eu aqui sozinho, Jesus. E aí Jesus falou com ele naquele momento: filho, o presidente, ele está sendo homenageado e bem recebido, porque ele já chegou no lar dele, na pátria dele. Você ainda não chegou na sua pátria. Você ainda não chegou no seu lar. O dia que você chegar na sua pátria, essa orquestra não vai tocar para você. Os meus anjos vão cantar na sua chegada. Esses políticos não estarão lá para cumprimentar você. Eu mesmo estarei lá para te receber. E você vai ouvir de mim: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E para encerrar, quando eu me converti a Cristo na Assembleia de Deus, em 1971, essa era a palavra dos pastores o tempo todo e dos pregadores. No fim do culto: você tem que receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Cristo é suficiente. Só Jesus basta. Não precisamos de Jesus e nem de Moisés. Não precisamos de Jesus e Abraão. Não precisamos de Jesus nem Maria. Não precisamos de Jesus e nem quebra de maldição hereditária, nem cura interior, nem gargalhada sagrada. Não precisamos nem cair para trás. Cristo nos levanta. Cristo é suficiente. E nele nós temos tudo e nele nós somos completos. Venha a Cristo. Apegue-se a Cristo. Agarre-se a Cristo. E você terá nele a vida eterna. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, por favor. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio hoje à noite que veio e que sente que Deus tem falado com você. Não é só hoje, não. Você já tem sido incomodado já por esse tempo. E se você gostaria de receber Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, entregar sua vida a Cristo. Sabe, há muitos anos, há mais de 40 anos, eu ouvi um convite como esse que estou lhe fazendo hoje à noite. E eu acreditei. E eu coloquei minha fé, meu coração em Cristo. E a minha vida nunca mais foi a mesma. A alegria e a satisfação que tomou conta de mim vai além daquilo que eu posso te explicar. Você quer Jesus? Você quer perdão dos seus pecados? Você quer um dia morar no céu com Cristo, ter a vida eterna em Cristo, ter paz que ultrapassa todo entendimento? Receba Cristo, abra o seu coração para Ele. Se você quiser, eu vou pedir que você faça algo bem simples neste momento, algo simples, mas de profunda importância. Você dê um sinal com a sua mão: quero orar por você. Tem alguém? Levanta a sua mão. Pastor, eu quero Jesus. Tem alguém? Pode levantar a sua mão, onde você estiver. Tem alguém? Quer vir a Cristo hoje à noite? Queremos orar por você, se tiver alguém. A menos que vocês me ajudem, mas eu não estou vendo ninguém com a mão levantada. Então Deus abençoe. Para mim foi um privilégio, uma honra ter estado com vocês. E que onde a minha língua não chegou, que o Espírito Santo chegue com muito mais eficiência para a sua edificação e para o bem da igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família.
Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.